Olá, saúde a todos do evento Conaente. Meu nome é Vanessa Pereira e é um enorme prazer para mim participar desse evento como palestrante, uma vez que eu venho acompanhando algumas edições do Conaente e eu estou aqui para passar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa de dissertação no mestrado e trago o controle biológico conservativo através da utilização de plantas aromáticas em cultivo de hortaliças conscociadas como tema dessa apresentação. Inicialmente, eu vou passar com vocês por alguns tópicos, onde eu vou apresentar os conceitos de controle biológico conservativo, cultivo em consórcio, interações planta-insetos, plantas aromáticas, para chegar, né, nessa aplicação do consórcio com as aromáticas no manejo de pragas agrícolas na agricultura familiar. Uma vez que esses conceitos me ajudaram, né, me auxiliaram a entender e direcionar também minha pesquisa, entender os meus resultados e conseguir concluir a minha dissertação. Então, inicialmente, né, a gente vem para o controle biológico conservativo, que é um sistema onde eu vou manipular e manejar um habitat agrícola a fim de conservar uma população de inimigos naturais. Esse controle biológico conservativo, ele pode ser aplicado no monocultivo, nos SAFs, né, agroflorestas, no policultivo, no cultivo de hortaliças, agricultura familiar, nos sistemas orgânicos, e sua principal característica é que, nesse tipo de cultivo, eu vou utilizar apenas as plantas e não vou utilizar nenhum tipo de químico, a não ser que seja, por exemplo, eu quero atrair um inseto e eu vou utilizar um feromônio desse inseto para poder esse inseto ser atraído para a minha cultura e ali controlar as minhas pragas. Então, esse é um tipo de sistema onde eu vou priorizar a conservação da biodiversidade, uma vez que essas culturas elas vão estar ali naquele sistema de forma conservativa, né, sem essa influência dos agroquímicos. Vou favorecer os serviços ecossistêmicos, e o principal dele é o controle biológico, né, que é feito através dos predadores e parasitoides, e também vou favorecer as interações multitróficas, que é justamente isso, né? Essas interações entre insetos pragas, insetos predadores, parasitoides e plantas, todas essas interações vão estar sendo favorecidas dentro desse sistema do controle biológico conservativo. Nesse controle, eu posso utilizar ou uma planta, né, para estar aí atraindo os meus inimigos naturais, né, que são os insetos que vão controlar aquela praga, ou eu posso utilizar, como eu falei anteriormente, os feromônios desses inimigos naturais justamente para auxiliar nessa atração deles para a minha plantação. O cultivo em consórcio é um sistema de produção misto, né, onde eu utilizo duas ou mais culturas vegetais em uma mesma área. Nesse sistema, eu vou ter que estudar bastante sobre as necessidades das plantas, tipo de raízes, tamanho das plantas, se uma é sombreada, se uma é de sol, porque essas plantas elas vão estar em associação nessa mesma área, então elas precisam estar dispostas nessa área de forma que elas não venham a competir. Então, o indicado é que a gente utilize nesse tipo de sistema em consórcio uma planta que tenha uma raiz mais superficial, uma planta que tenha uma raiz mais profunda, uma planta que é menor e é de sombra, com uma que é maior e é de sol. Então, a gente vai ter que procurar, né, nesse tipo de cultivo, plantas que sejam complementares. Esse tipo de sistema em consórcio favorece nichos ecológicos distintos, uma vez que eu tenho diversidade vegetal, então cada cultura ali vai estar atraindo ou repelindo diferentes insetos. Vou ter um aproveitamento melhor dos recursos do meio, né? E também vou favorecer a proteção do solo, principalmente contra erosão.
E é importante a gente saber também, nesse tipo de cultivo, as necessidades das plantas, né, e colocar plantas complementares, porque elas vão estar dispostas na mesma área, utilizando a mesma terra, o mesmo sistema de irrigação, o mesmo ambiente. Então, tudo isso precisa ser pensado para a escolha das culturas vegetais que irão compor, né, o cultivo em consórcio. Com relação às interações, plantas, insetos, a gente passa inicialmente pelas interações dos insetos, onde a gente tem a comunicação como um papel determinante no sucesso das espécies, né, dos insetos. É através dessas que os insetos vão achar locais para opositar, vão achar parceiros, né, essa comunicação vai auxiliar na sua fitness, no seu desenvolvimento, sua reprodução. Eles também podem se fugir ou se defender de inimigos naturais através dessa comunicação. E essa comunicação ela vai ativar gatilhos fisiológicos a partir dos seus sistemas olfativos, ópticos, auditivos ou táteis. Então, a gente tem esses 4 tipos de sistemas aqui que vão estar auxiliando nessa comunicação, nessa interação entre os insetos. E esse faz parte do processo social básico, né, das espécies. Para as plantas, a gente tem essa interação, essa comunicação das plantas a partir dos seus compostos produzidos pelo seu metabolismo secundário. Uma vez que as plantas são sésseis, né, elas não conseguem se mover, então elas precisam achar estruturas ou formas de se defender, principalmente contra herbívoros, que é o seu principal limitante aí, um dos seus limitantes, na verdade, no seu desenvolvimento. Então, esses compostos, né, vão estar presentes ou não, ou ser apresentados na planta ou não, dependendo do seu patrimônio genético e do ambiente em que essa planta está inserida. Com relação à sua defesa diretamente relacionada à herbivoria, a gente tem a defesa construtiva, que são estruturas que a planta já possui, né, que vão estar ali auxiliando na verdade, dificultando que os insetos eles possam se estabelecer em suas plantas, em qualquer parte vegetal. Essa defesa ela é mecânica, então ela pode ser espinhos, tricomas, pode ser alguma estrutura que está aqui presente, ou na planta, ou na folha, ou na raiz, que vai dificultar, né, que esse inseto praga ele se estabeleça, vai dificultar que ele ache um local para opositar, vai dificultar que ele forrageie, que ele ande, ou que ele se alimente ali daquela planta, que ele insira o seu aparelho bucal. Então, tudo isso são defesas construtivas ou defesas mecânicas, né, que a planta já possui, independente de qualquer coisa. O segundo tipo de defesa é a defesa induzida. Nessa defesa induzida, a planta ela vai precisar passar por um estresse que vai decorrer dessa alimentação do inseto nela, desse forrageio, para poder ela começar a apresentar. Aqui na imagem, a gente pode ver um inseto aqui se alimentando, né, dessa folha. A partir desse momento que esse inseto está aqui se alimentando dessa folha, essa planta ela começa a produzir um composto químico. Esse composto químico ele vai se volatilizar no ar e vai indicar para os inimigos naturais que essa planta ela está sendo forrageada, ela está sofrendo um estresse, e esse estresse é de pragas. Então, esses inimigos naturais aqui vão saber que essa planta ela tem uma fonte ou para sua postura de ovos, né, ou para sua alimentação. Esse tipo de defesa induzida é chamada de defesa química, que é justamente por causa dos seus compostos químicos que são produzidos a partir do seu metabolismo secundário. Essa defesa ela pode ser direta, onde ela vai agir aqui. A partir do momento que o inseto se alimenta, ela vai liberar compostos que vão agir diretamente no inseto. Esses podem ser compostos que auxiliam
que dificultam, na verdade, esses insetos, que esses insetos absorvam esses nutrientes que eles consumiram na planta, ou seja, são antinutricionais, eles vão influenciar na postura de ovos, né, ou até mesmo os ovos não vão conseguir se desenvolver ou eclodir de forma positiva, vai influenciar também na mortalidade, então vai ser diretamente no inseto. Também tem a defesa química induzida indireta, que é justamente essa que eu falei anteriormente. A partir do momento que o inseto vai lá e se alimenta ali da planta, né, ela sofre esse estresse, começa a liberar, indica para o seu metabolismo secundário que esse inseto que tem ali um estresse a partir da herbivoria, ela começa a produzir esses compostos secundários, esses compostos são liberados e vai indicar para os inimigos naturais que ali existe uma fonte de alimentação ou de oviposição. Né? Então, esse é o tipo de defesa química induzida e indireta. Nosso último conceito, né, são plantas aromáticas. As plantas aromáticas, elas são indicadas, elas são conceitualizadas por produzirem no seu metabolismo secundário, né, compostos metabólitos fenólicos voláteis. Esses compostos voláteis, eles vão caracterizar um odor, né, um cheiro naquelas plantas. Então, a gente pode citar aqui já o coentro e o manjericão, que são plantas aromáticas, né, que a gente, só de tocar na folha, chegar perto, a gente sente aquele cheiro. Então, esses odores são compostos fenólicos, né, que são liberados pela planta. Esses compostos que tem nas plantas aromáticas, eles podem influenciar na atração ou na repelência de insetos, sejam pragas, inimigos naturais, ou até mesmo insetos que queiram não só se alimentar, mas que queiram abrigo ou uma fonte de alimento ali nas flores, no néctar. Então, essas plantas aromáticas, elas vão atrair ou repelir insetos nesse sentido. Também esses compostos metabólicos podem agir diretamente no inseto ou de forma indireta. Nisso, agindo diretamente no inseto ou de forma indireta, através de atração de inimigos naturais, esses compostos ativam, né, nos sistemas dos insetos, estimulando receptores olfativos, né, atraindo ou repelindo insetos, mascarando a planta hospedeira dos insetos pragas, ou com a ação antinutricional ou neurotóxica. Então, esses compostos também eles vão influenciar diretamente no metabolismo desses insetos. E todos esses 4 conceitos, né, que eu trouxe até agora, indicam, né, quando a gente utiliza eles todos ao mesmo tempo, a gente tem um manejo integrado de pragas, porque todos eles, de certa forma, tá trazendo um pouco do controle de pragas para si, seja no cultivo consorciado, seja no controle biológico conservativo, seja através da interação planta-insetos, ou seja através das plantas aromáticas, todos esses vão influenciar no manejo integrado, vão estar diretamente ligados ao manejo integrado de pragas. Partindo aqui para a nossa pesquisa, esse é um título que eu dei, mas a dissertação tem outro título, né? Esse é o título do capítulo 2, que é o consórcio da alface com plantas aromáticas para o manejo de pragas na agricultura familiar. Então, essa pesquisa ela teve o objetivo de traçar o conhecimento científico com o conhecimento popular, né, de agricultores familiares do município de São José de Belmonte, na implementação do sistema de consórcio de hortaliças, utilizando o coentro e o manjericão como plantas aromáticas no manejo de pragas da alface. Então, essa foto aqui foi da nossa primeira visita, né? Algumas fotos também dos slides anteriores foram tiradas desse experimento. E nessa primeira visita, a gente fez justamente isso, essa conversa, onde a gente buscou, né, conhecer um pouco sobre os seus quintais ecológicos, o que era que esses produtores plantavam,
o que eles identificavam em suas plantações como pragas, de cada cultura daquela que eles plantavam, qual era a praga que eles mais observavam, qual era a época do ano que eles mais observavam aquela praga. Então, a gente fez várias perguntas, né, para eles, a fim de escolher, né, o agricultor que estaria ali mais disposto, que estaria mais ligado na sua plantação, no seu quintal, né? E também para poder saber os tipos de plantas que eles plantavam para poder a gente incrementar junto com o coentro e o manjericão, que eram as nossas hortaliças aromáticas. Então, a gente fez essas visitas em três sítios. 2 deles foram na Lagoa da Extrema e foram 4, na verdade. 2 na Lagoa da Extrema, 2 na Lagoa da e 2 na Jurema. Isso. Bem, depois que a gente fez essas perguntas, né, depois que a gente viu com os agricultores como era que eles viam os quintais deles, como era que eles viam essa influência das pragas, a gente apresentou uma cartilha, né, para eles, intitulada Guia para o Consórcio de Hortaliças no Manejo de Pragas, a Influência das Aromáticas, onde a gente trouxe todo o sistema de manejo, né, à tona, desde o cuidado com o solo até a utilização das aromáticas, estava disposto nessa planilha. Então, a gente apresentou tudo isso de forma oral, né, para eles e deixou também essa cartilha com eles, onde a gente passa aqui pelo primeiro momento, né, apresentando o plantio em consórcio, o manejo, né, e a adubação do solo, os tipos de adubação, a escolha das hortaliças para consociação, apresentamos as aromáticas, né, o coentro e o manjericão, como plantas aromáticas para o cultivo em consórcio, né, nesse manejo de pragas. Trouxemos aqui algumas plantas companheiras, né, justamente para eles verem ali o que eles plantavam e ver o que valia a pena, né, consociar com o coentro e o manjericão. Trouxemos também um pouco do manejo de plantas espontâneas, já que a gente está falando de um controle biológico conservativo, então a gente tem que fazer tudo de forma mais manual, de forma mais orgânica possível, né? Então a gente trouxe um pouco sobre o manejo de plantas espontâneas, trouxe um pouco sobre a parte de cobertura morta, alguns tipos de cobertura que eles podiam utilizar, e trouxemos, de fato, o consórcio, né, no manejo de pragas e apresentamos para eles que nem todos os insetos eles fazem mal às nossas plantas. Alguns deles nos ajudam até a defender das nossas pragas. Então, essa foi a parte da troca, né, do conhecimento. Dentre esses 4 sítios que a gente visitou, 2 da Jurema e 2 da Lagoa da Extrema, a gente escolheu um deles na Lagoa da Extrema, que é esse aqui, onde está indicando na foto, e a gente foi montar o nosso experimento lá no quintal dessa agricultora, que ela produz, né, na verdade, hortaliças há mais de 5 anos. Ela não utiliza nenhum tipo de composto no seu quintal, né, nas suas plantas. Ela é quem produz o esterco, ela é quem junta, quem faz a mistura, né? O cuidado com o solo, tudo é feito por ela, né? Então, ela é uma boa observadora das suas plantas. E aí, a gente foi lá, produzimos aqui esses 2 canteiros, aqui, como vocês estão vendo. Dividimos, colocamos as fitas de gotejo não, o sistema de irrigação por aspersão, e separamos, né, esses 2 canteiros em 4 blocos, onde a gente utilizou 5 tratamentos. No caso, a gente utilizou a alface crespa, o manjericão cultivar limoncino e o coentro cultivar o verdão, né, nessa nossa plantação, e dividimos em 5 blocos. 3 desses blocos eram de cultivos solteiros, onde a gente utilizou o manjericão solteiro, o alface solteiro e o coentro solteiro, e utilizamos 2 blocos consociados, que foi utilizando o alface como nossa cultura principal, né, consociada com o coentro, e o alface consociado com o manjericão.
Fizemos isso em 4 repetições, que eram os nossos 4 blocos. Os espaçamentos utilizados, né, aqui para o coentro foi de 20 centímetros de uma fileira para outra. A fileira foi toda plantada. Para o alface, a gente utilizou 30 centímetros, assim como para o manjericão. A distância de um bloco para outro foi de 1 metro, e de uma parcela para outra foi de 0,50 metros, né? De meio metro. Para saber essa influência do cultivo em consórcio nas plantas ali no meu sistema, a gente utilizou uma amostragem vegetal que consistiu na biometria das culturas. Então, a gente viu o tamanho a gente fez a biometria nas 3 culturas, né? Para o alface, a gente fez tamanho da planta, número de folhas, tamanho da folha, largura da folha, circunferência da planta. Para o coentro, a gente fez a altura da planta, e para o manjericão, a altura da planta e número de inflorescência. A gente também viu, né, a questão dos insetos, esse principalmente, onde a gente utilizou armadilhas do tipo Moric, amarelas. Essas armadilhas, elas foram produzidas pela gente, né, consistiam nas cumbuquinhas de cor amarela, com água e um pouco de detergente dentro. Nós utilizamos as cores, né, justamente porque a gente está falando de insetos pragas, então eram os principais que a gente queria ver, mas a gente utilizou essa cor amarela, porque foi visto que essa é uma das cores que mais, que consegue atrair uma diversidade maior de insetos, sejam predadores, parasitoides, pragas, polinizadores, né? Essa cor, ela consegue atrair aí uma diversidade de grupos funcionais. Então, a gente utilizou a cor amarela para as armadilhas, colocamos água e detergente para quebrar a tensão e esses insetos conseguirem afundar, né? A gente capturar eles, deixamos disposto por 5 dias, identificamos, fechamos e levamos para o laboratório para triagem e identificação. Como resultado de discussões, né, a gente traz o efeito do consórcio no desenvolvimento das culturas, onde a gente vê aqui nesse primeiro gráfico que as plantas aromáticas, elas causaram, né, uma influência na cultura principal, que era a alface, onde o manjericão ele proporcionou um menor tamanho, né? Então, ele interferiu ali no tamanho da nossa alface, né? E o coentro, ele apresentou um melhor desenvolvimento, né? Com relação à aromática alface. No caso da alface solteira, a gente vê que ela não se difere, né, dos tratamentos associados com as aromáticas. Então, a gente pode dizer aqui, nesse primeiro momento, que com relação à altura da alface, o consórcio com o coentro se mostrou positivo. A alface também, ela não apresentou diferença significativa para número de folhas, comprimento das folhas, circunferência da planta. Outra característica relacionada ao alface que a gente observou está relacionada à largura da folha. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, que o consórcio com o manjericão, né, nesses 30 centímetros de distância, nos nossos blocos consorciados, foi influenciado, né, de forma negativa, onde aqui, para a largura da folha, o consórcio alface-manjericão teve menor desenvolvimento da alface. Mais uma vez, a gente vê o coentro como uma aromática boa, né, para esse consórcio, onde ela teve um resultado positivo, não influenciou de forma negativa na largura da folha, e é comparado também ao tratamento solteiro, que foi, não diferiu significativamente, o solteiro do consorciado com coentro. Com relação ao manjericão, a gente não notou diferença significativa para a altura das plantas, nem para o número de inflorescência. A mesma coisa para o coentro. A gente não observou, né, nos tratamentos, a gente não observou diferença significativa para a altura das plantas. Então, nem o coentro, nem o manjericão, né, quanto aromáticas ali dentro desse consórcio, sofreram influência, né? Elas se desenvolveram normalmente. Já o alface
teve uma pequena alteração aí negativa no consórcio com o manjericão, no seu tamanho e na largura da folha. Esse gráfico aqui, achei importante trazer ele, porque a gente não viu diferença significativa com relação aos tratamentos do coentro, mas a gente viu uma diferença com relação aos blocos. E a gente traz esse gráfico, né, para explicar um pouco do efeito de borda, porque quando a gente vai procurar a parcela útil, né, a gente tira a borda, né, para poder não dar influência. Então, aqui nesse gráfico a gente vê como é que funciona essa influência. Os nossos dois blocos estavam dispostos um ao lado do outro, né, e por cima foi colocado um sombrite 50%. Então, os blocos 2 e 4, que ficaram na mesma fileira, eles ficaram na parte que pegava mais sol, né, na parte da tarde, pegava bastante sol ali daquele lado, porque era justamente na linha do sombrite finalizava. Então, a gente vê aí que o sol, né, a temperatura tem influência, e isso tudo repercute na borda do nosso experimento. Já o bloco 1 e o 3, eles ficaram no meio, onde o sombrite estava já juntando com o outro sombrite do lado. Então, ele não teve muita influência e teve aí um melhor desenvolvimento, tanto no coentro solteiro quanto no coentro consociado com alface. Com relação aos insetos, né, a gente vê esse efeito do consórcio na amostragem dos insetos. Então, a gente conseguiu coletar 1.277 indivíduos, né, e a gente conseguiu dividir esses indivíduos em grupos funcionais. Identificamos a nível de família, eles, e dividimos também em grupos funcionais, onde a gente obteve aí 1,65% de polinizadores. Esses polinizadores estavam associados principalmente ao manjericão, e eram compostos principalmente por abelhas, apis. 2,12 de predadores. Esses predadores eles estavam associados aí principalmente ao coentro, mas também eles estavam presentes na alface, e alguns poucos no manjericão. Tem 3,44% de hematófagos, 8,53% de decompositores. Esses são insetos que são de grande importância, né, na agricultura pela compostagem do solo. 18,79 parasitoides. Esses parasitoides foram encontrados principalmente no manjericão. Alguns deles também foram encontrados no alface, né, e no coentro bem pouco. E 65,47% de herbívoros. Apesar desse número alto de herbívoros encontrados, a maioria deles foram trips, a gente não teve influência negativa no alface. Todos esses herbívoros se concentraram, quer dizer, a maioria desses herbívoros, né, significativamente, se concentraram no tratamento 5, que era justamente o nosso tratamento consociado do alface consociado com o manjericão. Então, a gente vê que o manjericão ele funcionou aí como uma boa atrativa, tanto para parasitoides quanto para herbívoros. Foram identificados também aqui no manjericão minas, né, feito pela mosca minadora, agromizide, e também foi identificado mosca branca e alguns herbívoros, né, forrageando ali, cortando as folhas como formigas. Bem, aqui a gente vê, nesse gráfico, a gente vê justamente essa relação dos grupos funcionais com os tratamentos, e o único que a gente conseguiu ver diferença significativa foi justamente no tratamento 5, onde a gente encontrou uma maior porcentagem de insetos herbívoros, que era o tratamento consociado com o manjericão. A gente foi para a literatura, né, mas é bem importante a gente ver na planta quais são, principalmente nessas aromáticas, quais são os compostos que essas aromáticas produzem, se esses compostos eles estão concentrados na folha, se eles estão concentrados na inflorescência, né? Isso é bastante importante, porque nisso a gente pode montar um calendário de plantio para poder a gente controlar melhor, ter maior êxito, né, nesse controle de pragas e conseguir diferenciar direitinho
a questão das pragas, né, ter uma diferença mais acentuada no caso de onde os insetos estão presentes, né, utilizar distâncias maiores também. Então, a gente parte para a literatura para poder ver essa questão dos químicos, né, dos compostos secundários que estavam presentes nas plantas, né, principalmente os aromáticos. Então, a gente viu que a planta, o coentro, né, ele é produtor de monoterpenos e ácidos graxos, que influenciam aí na mortalidade, né, e são também antinutricionais para insetos. O manjericão é uma planta aromática produtora de eugenol, estragol, cineol e eucaliptol, e esses são principalmente compostos antissépticos que vão auxiliar aí que a nossa planta ela não fique fungada ou não crie nenhuma bactéria nela. Então, a gente vê que os insetos não estavam tão presentes ali no coentro porque ela possui compostos mais fortes do que o manjericão, que foi a planta ali que a gente viu, que funcionou como planta isca para as pragas. Então, concluo, né, essa pesquisa mostrando que o efeito foi esperado, né, uma vez que a gente não teve danos à planta principal, a nossa cultura principal, que era a alface. A gente viu e mostrou na prática que esse é um método fácil de aplicação, né, para o controle de pragas na agricultura, uma vez que a gente só precisa de um pouco de estudo ali para os agricultores familiares, a gente precisa levar para eles formas dele ver isso na internet, apresentar as aromáticas e mostrar para eles alguns métodos, né, distanciamento, solo, água, enfim. Então, é um método fácil de aplicação, bem melhor do que a utilização de agroquímicos e mais saudável. O consórcio com o coentro respondeu melhor à produtividade da alface, como a gente viu, né? O coentro estava ali, sempre que dava diferença significativa, o manjericão era responsável pelo menor desenvolvimento e o coentro estava ali bem parecido com o cultivo em solteiro. O manjericão atraiu uma maior diversidade de insetos benéficos, principalmente parasitoides e polinizadores, né? Suas inflorescências foram capazes de atrair quase todos os polinizadores que estavam presentes no sistema. Inimigos naturais também, que foram os parasitoides e pragas. Essa planta, o manjericão, ela funcionou como planta isca. E esse é um dado que foi bastante importante, porque a gente só encontra na literatura o manjericão como um atrativo para inimigos naturais. A gente não acha ele como planta isca. E ele é um forte, quer dizer, ele foi, né, nessa pesquisa utilizando coentro, manjericão e alface, ele foi uma forte planta isca. E dentro disso, né, dentro dessa pesquisa e desses resultados, a gente levantou uma hipótese. Por quê? A gente utilizou um distanciamento curto, né, foi de 1 metro, e a gente utilizou plantas aromáticas em todos os tratamentos. Em quase todos os tratamentos, no caso, só não no solteiro da alface. Então, tinham muitas plantas aromáticas concentradas em uma curta distância. Então, a gente levantou para isso a hipótese de que os voláteis presentes nas plantas aromáticas estudadas são capazes de influenciar na população de inseto nas culturas, mesmo em distâncias menores que 1 metro. Isso justamente porque, como elas estavam muito próximas ali, elas podem ter influenciado e não ter deixado nem as pragas irem para a nossa cultura principal e nem circularem entre elas. Bem, eu apresento aqui para vocês algumas referências que eu utilizei para a montagem, né, desse slide. Uma delas que não está aqui é a minha pesquisa de dissertação, mas eu deixo aqui o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, queira saber mais sobre a utilização de plantas aromáticas, né, na questão do controle de pragas. Agradeço imensamente, né, ao CONAENTE por me proporcionar essa palestra
e muito obrigada a todos.